A prece é um programa? Será que nosso manual do usuário para a realidade está sendo apresentado a nós sob uma forma tão abundante que, embora estejamos procurando por pistas sutis, nós o perdemos completamente? Acredito que a resposta é sim. O manual do usuário para a realidade é a própria realidade. Que melhor maneira de mostrar como funciona o universo refletido do que ter o feedback instantâneo de relacionamentos, abundância, saúde e alegria ou falta de tudo isso, para que possamos ver o que funciona e o que não funciona. Podemos tentar esta maneira de ser ou aquela maneira de ser, e se tivermos sabedoria de reconhecer como nosso mundo muda, quando modificamos nossas crenças, teremos nosso guia do usuário inscrito não no papel, mas em toda uma vida de experiências. Tudo se resume a padrões de energia, as maneiras como esses padrões interagem e como os afetamos com nossas crenças. Nos capítulos anteriores, exploramos as descobertas e tradições, lembrando-nos de que a crença, bem como a maneira como nos sentimos a respeito dela, é a linguagem que faz com que os fatos aconteçam no mundo. A beleza da crença está no fato de que não precisamos entendê-la para nos beneficiarmos dela em nossa vida. E essa é a mensagem dos mestres do nosso passado. Nas palavras de sua época, professores como Buda, Jesus, Krishna e anciões nativos norte-americanos e outros fizeram possível para compartilhar o segredo que nos liberta de sermos vítimas da vida. Em um sentido muito real, eles eram os programadores mestres da consciência, bem como os arquitetos das eras. E eles não tentaram manter o segredo de reorganizar os átomos para fazer milagres para si mesmos. Eles também nos ensinaram um código para fazermos o mesmo e nos tornarmos programadores da realidade. Nós herdamos seus ensinamentos. Por mais místicas que suas palavras possam nos parecer atualmente, você é capaz de imaginar como teriam soado há 2.500 anos para uma população em grande parte analfabeta? Buda, por exemplo, era um homem muito à frente do seu tempo. Quando lhe pediram para explicar nosso papel nos eventos que acontecem no mundo, sua resposta foi clara, concisa e profunda. Todas as coisas aparecem e desaparecem por causa da concorrência de causas e condições. Ele também disse: nada existe inteiramente sozinho. Tudo está relacionado a todas as outras coisas. Que palavras poderosas e eloquentes! O que elas teriam significado para as pessoas de sua época? Uma vez que Buda descobriu essa verdade por si mesmo, ele passou o restante de sua vida ensinando alunos sobre como podemos mudar o mundo, mudando a nós mesmos. De maneira semelhante, Jesus ensinou que precisamos nos tornar em vida os próprios fatos e perspectivas que escolhemos vivenciar no mundo. Procurando por uma maneira de demonstrar que nossa realidade quântica espalhará aquilo que nós damos a ela para ela trabalhar, ele advertiu seus seguidores para não serem influenciados pela raiva e pela injustiça daqueles ao seu redor. Em vez disso, Jesus demonstrou que nossas crenças têm o poder de nos mudar, e quando mudamos a nós mesmos, mudamos o nosso mundo. Para vivenciar essas crenças poderosas, os mestres do passado escolheram apenas as palavras certas, concebidas para provocar exatamente os sentimentos certos, a fim de criar os efeitos certos. Hoje chamamos seus programas de crença, de orações, preces, e podemos pensar nelas como instruções para a consciência. Quando proferimos as palavras do código, elas são planejadas para criar as crenças de cura e os milagres baseados no coração. O Pai Nosso é um belo exemplo. Quando examinamos essa prece poderosa como um código, notamos que as palavras se encaixam no arcabouço preciso dos programas de computador descritos no capítulo 2. No que pode muito bem ser a mais antiga e mais amplamente documentada descrição de um tal programa, Jesus nos deixou um modelo, um gabarito, explicando como podemos falar com a essência quântica do universo e como fazê-lo de uma maneira que ele reconheça. Em uma linguagem que é tão clara e elegante hoje como era há 2.000 anos, Jesus começa suas instruções de programação afirmando de maneira simples e direta como o código deve ser usado. Dessa maneira, portanto, orai. Aqui a linguagem é importante. É claro que ele não disse para orar somente usando essas palavras exatas. Em vez disso, ele nos convidou a orar de modo parecido com esse, ou dessa forma, ou dessa maneira. Temos opções. Seguindo sua advertência, ele declarou as palavras do programa planejado para comunicar ao universo os desejos do nosso coração.
Embora o Pai Nosso possa ser familiar a você, vamos examiná-lo por meio de olhos de um programador cósmico. Quando o fazemos, ele claramente cai em nossas 3 categorias familiares dos comandos começar, trabalhar e completar. Código Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Comando do programa, comando começar. Propósito, abrir o campo. Esse grupo de declarações marca claramente o início ou o começo do nosso código da consciência. Elas não nos pedem para fazer algo ou para ser algo. São declarações de adoração, reconhecendo o poder da força que estamos prestes a acessar. Quando as lemos da perspectiva da prece como um código, elas são planejadas para inspirar em nós um sentido de abertura e de grandeza. É essa emergência de sentimentos que abre o caminho da possibilidade, que se dirige do nosso coração para o campo quântico. E o comando começar, claramente, nos deixa com um sentimento muito diferente das palavras presentes na próxima parte do código. O código: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Comando do programa, comando trabalhar. Propósito: criar o sentimento. Essas declarações são os comandos trabalhar. Em vez de nos inspirar com o sentimento de que estamos prestes a nos comunicar com o próprio universo, elas fornecem a ação para a prece se realizar. Nesse caso, essa ação é o sentimento que provém de ser aliviado dos fardos identificados na prece. Quando acreditamos que temos tudo de que precisamos para nossas famílias e para nós mesmos, experimentamos uma sensação de alívio. Quando sentimos que estamos livres da tensão entre nós e aqueles a quem estamos em dívida, então sentimos que somos conduzidos pelo caminho certo e envolvidos em uma sensação curativa de paz e gratidão. Esse é o trabalho que o programa é planejado para realizar. O código: pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Comando do programa, comando completar. Propósito: concluir os agradecimentos. Com as instruções do comando completar, mais uma vez, há uma mudança bem definida de tom e de sentido. Elas não estão mais informando ao nosso programa sobre o que fazer. Em vez disso, são planejados para proporcionar um sentido de encerramento. Quando as pronunciamos, sentimos essa completude como uma liberação em nosso corpo. Nossa prece não é deixada demorando-se como uma proposição aberta. Em vez disso, tem um fim. É limpa, clara e completa. Quando declaramos que o universo está nas mãos de um poder maior e sentimos que estamos alinhados com esse poder para dar vida às nossas palavras, encontramos o sentido de empoderamento. Depois de usar esse modelo ou gabarito, sabemos que nossa prece foi realizada. A beleza do Pai Nosso é sua tradição e sua simplicidade. Por meio de uma planta, um planejamento que mudou pouco em mais de 2000 anos, recebemos a estrutura de um código cósmico para abrir o campo das possibilidades infinitas, assim como o código de um programa de computador que nos liga aos mecanismos invisíveis que permitem à máquina fazer o que ela faz. As palavras dessa prece são planejadas para manifestar as condições que nos ligam às forças da criação. Nas palavras da prece encontramos o grande segredo para programar o universo, e ele está escondido à vista de todos. Tente isto. Olhe com atenção para as grandes preces de outras tradições. Verifique por si mesmo se e como seus autores usaram os gabaritos dos comandos começar, trabalhar e completar que vemos no Pai Nosso para falar ao universo. Um guia do usuário para o universo. No último capítulo, A Matriz Divina, listei os destaques do livro como uma série de chaves que resumem os princípios descritos ao longo de suas páginas. Como este livro se encaixa com esse material, fiz algo semelhante aqui, listando os códigos de crença que foram destacados em cada capítulo. Nos 6 primeiros capítulos, essas ideias foram desenvolvidas em uma sequência precisa. Elas têm uma ordem, e há uma razão para isso. Cada uma delas é oferecida no contexto das ideias que a precedem, enquanto prepara o caminho para aquelas que a seguem. De maneira semelhante às chaves de A Matriz Divina, convido você para considerar a seguinte sequência de códigos de crença, um de cada vez. Permita a cada um deles seu próprio mérito como um poderoso agente de mudança. Em seu livro O Profeta, Khalil Gibran nos lembra: trabalho é amor tornado visível. Dessa perspectiva, é por meio de suas ações que você mostra o seu carinho pela própria vida
e por isso eu o convido a trabalhar com seus códigos de crença. Permita que eles se tornem o seu amor tornado visível. Leia cada um deles e pondere, discuta, compartilhe e viva com eles até que eles façam sentido para você. Juntos, esses passos podem se tornar seu programa de consciência para mudar você e seu mundo. Código 1. Código de crença 1. Experimentos mostram que o foco de nossa atenção muda a própria realidade e sugerem que vivemos em um universo interativo. Código de crença 2. Vivemos nossa vida com base no que acreditamos sobre nosso mundo, nós mesmos, nossas capacidades e nossos limites. Código de crença 3. A ciência é uma linguagem, uma das muitas que descreve a nós, o universo, nosso corpo e como tudo funciona. Código de crença 4. Se as partículas de que somos feitos podem se comunicar umas com as outras instantaneamente, podem estar em dois lugares ao mesmo tempo e podem até mesmo mudar o passado graças a escolhas feitas no presente, então nós também podemos. Código de crença 5. Nossas crenças têm o poder de mudar o fluxo de eventos no universo. Elas têm literalmente o poder de interromper e redirecionar o tempo, a matéria e o espaço, e os eventos que ocorrem dentro deles. Código de crença 6. Assim como podemos rodar um programa simulado que parece real e que sentimos como real, estudos sugerem que o próprio universo pode ser o resultado do processamento de uma imensa e antiga simulação, um programa de computador, que começou há muito tempo. Nesse caso, conhecer o código do programa é conhecer as regras da própria realidade. Código de crença 7. Quando pensamos no universo como um programa, os átomos representam bits de informação que trabalham exatamente da maneira familiar como os bits de computador o fazem. Eles estão ligados como matéria física ou desligados como ondas invisíveis. Código de crença 8. A natureza usa alguns padrões simples, autossimilares e repetitivos, fractais, para encaixar átomos nos padrões familiares de tudo, desde elementos e moléculas até rochas, árvores e nós mesmos. Código de crença 9. Se o universo é feito de padrões que se repetem, então o fato de compreendermos algo coisa em pequena escala nos fornece uma poderosa janela para formas semelhantes em grande escala. Código de crença 10. A crença é o programa que cria padrões na realidade. Código de crença 11. O que nós acreditamos que seja verdadeiro na vida pode ser mais poderoso do que aquilo que outros aceitam como verdadeiro. Código de crença 12. Precisamos aceitar o poder da crença para podermos recorrer a ele em nossa vida. Código de crença 13. A crença é definida como a certeza que vem de aceitarmos o que nós pensamos que é verdadeiro em nossa mente, em união com o que nós sentimos que é verdadeiro em nosso coração. Código de crença 14. A crença é expressa no coração, onde nossas experiências são traduzidas nas ondas elétricas e magnéticas que interagem com o mundo físico. Código de crença 15. As crenças e sentimentos que temos sobre elas constituem a linguagem que fala o material ou estofo código que constrói nossa realidade. Código de crença 16. A mente subconsciente é muito mais ampla e mais rápida que a mente consciente e pode responder por 90% de nossas atividades de cada dia. Código de crença 17. Muitas das nossas crenças mais profundamente sustentadas são subconscientes e começam quando o estado do nosso cérebro nos permite absorver as ideias de outras pessoas antes dos 7 anos de idade. Código de crença 18. Código de crença 18. Em nossos maiores desafios da vida, com frequência descobrimos que nossas crenças mais profundamente ocultas estão expostas e disponíveis para a cura.